A Ucrânia conseguiu isso na Suíça. O plano de paz foi reescrito. Ninguém mais está pressionando a Ucrânia. Uma verdadeira vitória. A contagem regressiva para o fim da guerra já está a todo vapor. A armadilha está se fechando. Mas para quem? Intrigas de bastidores e acordos secretos que lhe farão gelar o sangue. Mega choque. Grã-Bretanha e França. A força de desembarque está aterrissando na Ucrânia. As tropas estão ansiosas para entrar em combate. A Europa está em guerra. Putin está explodindo de raiva. Ele não consegue acreditar. O Ocidente está preparando tropas independentemente das decisões de Trump. Inferno em Pokrovsk. As forças armadas da Ucrânia limpam a cidade. Um massacre onde pelotões de ocupantes somem à vista. A armadilha funcionou e as perdas russas estão fora de controle. O Kremlin já está atacando a Polônia. Varsóvia ativa o modo de combate ao máximo. Varsóvia mobiliza tropas com urgência. Falaremos mais sobre isso adiante nesta edição. Ponto quente. Aconteceu. Trump ligou o cronômetro. A contagem regressiva para o fim da guerra começou. Choque vindo de Genebra. O plano de paz foi reescrito. Estão sendo preparadas armadilhas difíceis. Mas para quem? Em todas as negociações secretas e acordos feitos nos bastidores. Próximo. As negociações em Genebra sobre o plano de paz de Trump são cruciais. Participaram dessas reuniões representantes dos Estados Unidos, da Ucrânia e conselheiros de segurança nacional da França, da Grã-Bretanha e da Alemanha, segundo o projeto americano do plano de cessar-fogo na Ucrânia. A Ucrânia entra nesse processo com uma compreensão clara de seus interesses. Esta é mais uma etapa do diálogo, que continua nos últimos dias e, acima de tudo, visa alinhar a visão dos próximos passos. Na reunião, chegaram assessores de Trump, enviado especial dos estados Steve Witkoff e o secretário de Estado Marco Rubio. O encontro foi o mais produtivo e substancial de todos os que aconteceram até agora. O gabinete do presidente ucraniano estão prontos para trabalhar o mais rápido possível para alcançar uma paz real. A Ucrânia nunca quis essa guerra e fará tudo para encerrá-la com uma paz digna. A Ucrânia nunca será um obstáculo para a paz, e os representantes do Estado ucraniano defenderão os interesses justos do povo ucraniano e os fundamentos da segurança europeia, sendo gratos pela disposição dos parceiros europeus em ajudar. Os aliados da Ucrânia buscam reescrever a proposta de Trump, que, na opinião deles, seria vantajosa para a Rússia. Eles discordam, pelo menos, de 4 pontos. Nós seguimos claramente o princípio de que as fronteiras não devem ser alteradas pela força. Também estamos preocupados com as restrições propostas às forças armadas da Ucrânia, que deixariam o país vulnerável a futuros ataques. Isso equivale a uma castração militar e torna a Ucrânia permanentemente vulnerável a uma terceira invasão. Os líderes dos países europeus concordaram em tomar o projeto como base e expressaram disposição para trabalhar em conjunto. Nós temos um progresso muito bom e estamos caminhando para uma paz justa e duradoura. Os ucranianos merecem a paz mais do que qualquer um neste planeta. Acreditamos que nosso grande amigo, o ZEUA, especialmente o presidente Trump e sua equipe, vão confirmar essa paz. Keith Kellogg está confiante de que Trump pode acabar com essa guerra. A base do acordo já foi formada. Estamos quase na reta final para o fim da guerra. No plano, há coisas que precisam ser melhor detalhadas e explicadas. Haverá também garantias de segurança, cujo principal garantidor deve ser o ZEUA, para evitar os erros do Memorando de Budapeste e dos Acordos de Minsk. Agora a mídia está noticiando que Trump nomeou Driscoll, amigo e ex-colega de classe, o vice-presidente J.D. Vance, como seu novo representante especial. É bem possível que ele trabalhe em paralelo com Keith Kellogg, que pode deixar a administração em janeiro. Washington continua insistindo na implementação do seu plano de 28 pontos. A Ucrânia, conforme mencionado no plano, deve fazer concessões territoriais à Rússia e reduzir seu exército. O ZEUA e a Europa se comprometem a financiar a reconstrução da Ucrânia. As sanções contra a Federação Russa são retiradas gradualmente. E Moscou e Washington assinam um acordo de cooperação econômica de longo prazo. Essa não é a nossa recomendação, esse não é o nosso plano de paz. Essa é uma proposta que recebemos e, como mediadores, concordamos em compartilhá-la. E nós não a tornamos pública. Ela vazou. Ela não foi divulgada por nossos membros ou representantes. Donald Trump acredita que a Ucrânia pode tomar uma decisão sobre a assinatura do plano de paz em 27 de novembro, antes do Dia de Ação de Graças. Mas ao se encontrar com jornalistas, ele destacou que seu plano de paz está longe de ser uma proposta final. Não, está longe de ser final. Gostaríamos de alcançar paz. Isso já deveria ter acontecido há muito tempo.
A guerra da Ucrânia com a Rússia nunca deveria ter acontecido. Se eu fosse presidente, isso nunca teria acontecido. Estamos tentando acabar com ela. De um jeito ou de outro, precisamos acabar com ela. Hein? Na sexta-feira, Zelensky fez um pronunciamento ao povo ucraniano no qual afirmou que a Ucrânia hoje se depara com uma escolha difícil e corre o risco de perder ou sua dignidade ou seu parceiro-chave. Agora é um dos momentos mais difíceis da nossa história. Agora, a pressão sobre a Ucrânia é uma das mais pesadas. Agora, a Ucrânia pode se deparar com uma escolha muito difícil. Ou a perda da dignidade, ou o risco de perder um parceiro-chave. Fontes próximas ao Kremlin comentam que as disposições deste documento devem ser vistas mais como uma base para um futuro acordo, e não como um acordo que Putin irá assinar oficialmente. Se em Kiev não quiserem discutir a proposta do presidente Trump e recusarem isso, tanto eles quanto os incendiários europeus da guerra devem entender que os acontecimentos que ocorreram em Kupiansk inevitavelmente vão se repetir, e em outros pontos-chave da linha de frente. Talvez não tão rápido quanto gostaríamos, mas inevitavelmente isso vai se repetir. E no geral, isso nos convém. Moscou se opõe às garantias de segurança propostas para a Ucrânia, ao tamanho do exército e ao uso de ativos russos congelados para apoiar a Ucrânia. Nós temos esse texto. Recebemos ele pelos canais de comunicação que temos com a administração americana. Acredito que ele também pode servir de base para uma resolução pacífica definitiva. O Kremlin está criando condições informacionais para rejeitar o acordo, já que a Rússia não está interessada em fazer concessões territoriais, segundo o Instituto Americano para o Estudo da Guerra. A vitória da Rússia não é inevitável. A Ucrânia e o Ocidente podem explorar vários pontos fracos cruciais da Rússia para forçar o Kremlin a negociar e fazer concessões reais. Enquanto isso, o Kremlin enfrenta problemas crescentes em relação a recursos materiais e humanos, que continuarão dificultando a capacidade de Moscou de sustentar a guerra à medida que ela se prolonga. Por isso, a Federação Russa está muito interessada em forçar a Ucrânia a ceder territórios críticos que os militares russos dificilmente conseguiriam conquistar. Por isso, Gerasimov, ao relatar a situação na linha de frente para Putin, continua exagerando os sucessos, e Putin faz jogo duplo para forçar a Ucrânia e o Ocidente a aceitarem as exigências russas nas negociações. Choque! Reino Unido e França desembarcam tropas na Ucrânia. As forças já estão na fronteira. A Europa está em combate. Putin está explodindo de raiva. Apocalipse diplomático. O Kremlin cruzou o Rubicão e o Ocidente dá um golpe pelas costas. Vazamentos dos quartéis-generais. A Rússia perde todos os trunfos. As forças armadas da Ucrânia estão armadas até os dentes. É o fim para Moscou. Confere todos os detalhes. No Reino Unido e na França estão preparando tropas para um possível envio à Ucrânia. E tudo isso está acontecendo justamente no momento em que os EA promovem seu próprio plano de paz. Um documento com 28 pontos, onde um dos elementos-chave exige diretamente: não deve haver tropas da OTAN no território da Ucrânia. Nós, europeus, sempre apoiamos uma paz duradoura e justa e saudamos qualquer esforço para alcançá-la. Claro, para que qualquer plano funcione, são necessários ucranianos e europeus. Então isso está absolutamente claro. Também precisamos entender que, nesta guerra, há um agressor e uma vítima. Por isso, não ouvimos falar de Nentuna, concessão por parte da Rússia. Quero dizer, se a Rússia realmente quisesse a paz, ela poderia ter concordado com um cessar-fogo incondicional já há algum tempo. Nesse meio tempo, vemos novamente bombardeios contra civis. O Reino Unido, segundo a Bloomberg, já identificou unidades militares específicas que podem ser enviadas rapidamente para a Ucrânia. O ministro da Defesa, John Gilley, declarou que Londres atualizou os planos de envio de tropas para a Ucrânia como parte de uma coalizão de países dispostos. Essa coalizão envolve cerca de 30 países liderados pelo Reino Unido e pela França. Realizamos reconhecimento na Ucrânia, por isso sabemos quais unidades serão utilizadas, como serão mobilizadas e quais tarefas poderão desempenhar. Os planos serão coordenados com outros membros da coalizão, dependendo das necessidades da Ucrânia e das condições de qualquer acordo de paz. Na prática, Londres está formando a estrutura da futura presença, aquela que deve entrar em ação imediatamente após um possível acordo de paz. A Grã-Bretanha já está reservando mais de 100 milhões de libras para esses fins, o que equivale a cerca de 130 milhões de dólares.
Esse dinheiro é para as despesas iniciais com o envio das tropas. Há contatos constantes entre a Ucrânia e os parceiros sobre as necessidades e sobre a situação. Esse é um dos canais pelos quais se entende, em nível... No Ministério das Relações Exteriores, no nível de vários órgãos e diferentes grupos de coordenação criados entre a Ucrânia e os parceiros, essas informações são transmitidas. Avaliações ucranianas. Por outro lado, os parceiros têm contatos diretos com organizações da sociedade civil na Ucrânia por meio de organizações doadoras e de uma série de contatos na embaixada. Assim, eles recebem avaliações de localidades, regiões, províncias, de prefeitos, de governos locais, de ativistas locais. Também sobre as situações que acontecem e as necessidades. O terceiro ponto é que os serviços de inteligência e centros analíticos também estão trabalhando. Por isso, é possível afirmar com total responsabilidade que os parceiros entendem perfeitamente a situação e as necessidades que existem. Os planos incluem posicionar contingentes mais afastados da linha de frente e continuar o treinamento das unidades ucranianas, tanto no Reino Unido quanto diretamente na Ucrânia. Após a assinatura do acordo de paz, um centro de coordenação deverá começar a funcionar em Kiev, sob a liderança de um oficial britânico de 2 estrelas. Suas tarefas incluem logística, armamento, treinamento, restauração das forças terrestres ucranianas, assim como garantir a segurança aérea necessária para a retomada das conexões aéreas internacionais. Um bloco separado trata da ampliação do agrupamento naval do Mar Negro, formado por Turquia, Romênia e Bulgária. Desminagem, segurança das rotas de navegação e restauração da exportação marítima. Esses elementos, segundo o Plano de Londres, devem se tornar fundamentais para o período pós-guerra. Se houver um posicionamento no continente, os contingentes britânicos serão posicionados longe da zona de confronto. Obviamente, estamos falando do oeste da Ucrânia, onde já é assim atualmente. Pelas minhas informações, sabemos que há instrutores militares americanos em quantidade considerável, que treinam inclusive em logística e outros aspectos. Portanto, trata-se também de instrutores. Então, contar que, no caso de início de um processo de paz, tropas estrangeiras estarão posicionadas na linha de confronto, por enquanto, não faz sentido algum. Ou seja, estamos falando do que já está acontecendo agora, neste exato momento, atualmente. Só é possível falar, por exemplo, na substituição de instrutores americanos, ou seja, de profissionais militares dos Estados Unidos, de militares americanos, por militares britânicos, ou seja, por membros das Forças Armadas do Reino Unido. É justamente agora que a Ucrânia e os parceiros europeus estão diante de uma escolha difícil. Por um lado, há a necessidade de garantir garantias de segurança confiáveis e manter a estabilidade após um possível acordo. Por outro lado, existe o risco de ultrapassar os limites do plano americano, provocando assim uma nova onda de pressão por parte da Rússia. Ou até mesmo minar toda a arquitetura do futuro acordo de paz. Neste exato momento, há um banho de sangue em Pokrovsk, onde pelotões inteiros de ocupantes evaporaram no inferno. A armadilha mortal se fechou. É impossível calcular as perdas dos russos. Estas imagens do campo de batalha vão te chocar. Confira a seguir todos os últimos detalhes diretamente da linha de frente. Nas últimas 24 horas, 3 pelotões foram eliminados e mais de um pelotão ficou ferido. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia revelou detalhes das batalhas por Pokrovsk. Assim, as forças de defesa destruíram exatamente 60 soldados de assalto russos que, na neblina, tentavam avançar para o centro da cidade e se consolidar. Outras 23 pessoas ficaram feridas. Como resultado, a tentativa de avanço dos ocupantes fracassou. Ao mesmo tempo, o inimigo ainda mantém as posições antigas, nas quais entrou alguns dias atrás. Segundo o comando das Forças Armadas da Ucrânia, agora estão sendo realizadas ações de busca e assalto, e toda a cidade continua de fato sendo uma zona cinzenta. O inimigo, que entrou pelas periferias do sul de Pokrovsk, já estabeleceu ali uma certa cabeça de ponte. Mas essa cabeça de ponte já está sendo abastecida logisticamente. Assim, a zona cinzenta é muito grande, hoje cobre grande parte da cidade. Embora as linhas de defesa nas extremidades norte da cidade, na parte norte de Pokrovsk, hoje estejam sendo mantidas, em particular pelos nossos paraquedistas. Outra direção que aparece regularmente nos relatórios militares é Kupiansk. Apesar do relatório de Gerasimov sobre o cerco de cerca de 5.000 militares ucranianos ali, nosso comando nega essa informação. Pelo contrário, relatando sucessos e o avanço das forças de defesa.
Hoje ainda não foi possível expulsar o inimigo completamente de Kupiansk, mas as ações de contra-ataque que as forças de defesa estão demonstrando hoje são movimentos graduais, não são operações de contra-ofensiva bruscas, são exatamente ações de contra-ataque. No entanto, isso faz com que nossas forças de defesa consigam recuperar algumas posições táticas, que haviam sido perdidas ali algumas semanas, alguns meses atrás, justamente na própria cidade de Kupiansk. Os russos também se intensificaram no sul do nosso país. Na direção de Zaporizhia, de onde o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia retirou reservas para Pokrovsk, durante algumas semanas chegaram notícias bastante preocupantes. No entanto, agora a situação conseguiu ser estabilizada. Aquela ofensiva ativa que eles declararam ter ocorrido há uma semana, agora não está mais acontecendo. Atualmente, estamos realizando ataques e utilizando meios de fogo contra as reservas. É especialmente importante que agora começamos a destruir a ferrovia que abastece esses agrupamentos. A situação em Zaporizhia, segundo os analistas, continua difícil. O inimigo continua se concentrando e, ao longo do reservatório de Kharkovka, grupos de sabotagem penetram nas aldeias controladas pela Ucrânia. No entanto, esses ataques fracassam repetidamente. Os russos novamente não conseguiram tomar Stepnogorsk ou sequer os prédios residenciais de vários andares no sul do povoado. Apenas uma parte das casas está sob controle do inimigo. Uma pressão adicional sobre Stepnogorsk é criada pelas tentativas do inimigo de avançar pela estrada em direção a Grigorovka. Ao norte das casas de veraneio à beira-mar há uma grande área aberta, por isso os russos nem tentam se fixar ali e, correndo grande risco, avançam um pouco mais ao norte, onde há um prédio e pelo menos alguma linha de trincheiras. Mas, ao avançar em campo aberto, o inimigo sofre perdas colossais graças à nossa artilharia. Por isso, os ocupantes já não recebem equipamentos e são enviados para o ataque apenas a pé. Ao mesmo tempo, as forças de defesa conseguem agir não só na linha de frente, mas também nas profundezas da retaguarda russa. O último dia, em particular, foi marcado por um caso sem precedentes. Forças de operações especiais derrubaram um helicóptero militar russo Mi-8 diretamente sobre o território da Rússia usando um drone de longo alcance. Como destacado pelo Ministério, isso inaugura uma nova etapa da guerra, com possibilidades para as Forças Armadas da Ucrânia que nunca haviam sido vistas antes. A questão é que, antes, os helicópteros no ar, os ucranianos atacavam usando drones FPV comuns, com alcance máximo de algumas dezenas de quilômetros e ogivas de 1,5 kg. Neste caso, porém, vemos que não foi necessário colidir o drone com o helicóptero justamente por causa da ogiva poderosa. Por outro lado, como você pode ver, isso acontece em uma altitude diferente, onde talvez os FPVs comuns novamente não conseguiriam chegar. E o que é muito importante, pelo que dizem algumas fontes, mas ainda precisa ser confirmado, isso acontece a uma distância muito grande. Neste caso, é a região de Rostov, na área de Kutenikovo. E o que é Kutenikovo? Bem, na verdade, fica a 200 quilômetros da linha de contato. As áreas ocupadas também foram atingidas. Parte da região de Donetsk mergulhou em um blackout total, o que paralisou parcialmente o comando das tropas russas. Entre mais de uma dezena de ataques bem-sucedidos, vale destacar as explosões em Dokuchaevsk. Os analistas ainda discutem se o clarão noturno foi resultado de um ataque a uma usina elétrica ou a um depósito de munições. Seja como for, ambos são, no fim das contas, um golpe na logística. Porque se uma subestação é destruída, o grupo perde energia elétrica. Se o ataque é contra o depósito de munições, o grupo perde projéteis. Isso é importante para o grupo que está avançando agora em Donetsk, ou seja, isso pelo menos desacelera o potencial ofensivo deles. Ao mesmo tempo, os combatentes no local confirmam essa informação. Em particular, devido ao aumento dos ataques da logística russa em Donetsk, as tropas de assalto ficaram sem o abastecimento constante de reservas e armamentos e perderam o ritmo do avanço em Pokrovsk. A Polônia está à beira de uma guerra com a Rússia. Explosões perto de Lublin, drones sobrevoando, sabotagem diária. O Kremlin já lançou um ataque. A Polônia está entrando em modo de combate. Varsóvia está preparada para destruir completamente o agressor? Tanques na fronteira, exército no alerta. Isso não é mais um ensinamento. Quem atacará primeiro? Olhar. A Rússia atacou a Polônia. Atualmente, um termo mais comum é guerra híbrida. E podemos dizer que já está em andamento, porque
Desde a invasão em larga escala da Ucrânia, a vizinha Polônia também tem sido sistematicamente ameaçada. E se antes apenas políticos e autoridades falavam sobre uma possível guerra da Rússia contra a Polônia, com o tempo as previsões começaram a se concretizar. O auge foi em setembro de 2025, quando cerca de 20 de drones russos cruzaram o espaço aéreo da Polônia. Uma parte significativa deles veio da Bielorrússia. 4 drones foram abatidos. Os militares poloneses declararam que, em setembro, a ameaça dos drones russos era bastante real. Por enquanto, as medidas que a Polônia está tomando em resposta são mais de caráter diplomático e ainda não assumiram um caráter militar. Mas se falarmos sobre a liderança militar do país, ela afirma abertamente que a Rússia está se preparando para um possível ataque à Polônia, e a Polônia também está tomando as medidas correspondentes. Não são só os drones. Recentemente, ocorreram vários atos de sabotagem nas ferrovias da Polônia. Em particular, um trecho dos trilhos que leva à fronteira polaco-ucraniana foi danificado. O primeiro-ministro do país, Donald Tusk, destacou que foram atos de sabotagem. Segundo ele, 2 cidadãos ucranianos são suspeitos dos atentados. Eles chegaram à Polônia vindos da Bielorrússia e, após a sabotagem, conseguiram fugir de volta. Se os poloneses tivessem conseguido detê-los, eles enfrentariam penas de prisão bastante longas. Esses, basicamente, são aqueles que estavam dispostos a se vender para a Rússia por dinheiro. As autoridades polonesas estão convencidas de que os ucranianos foram contratados pelos serviços secretos russos e já exigiram da Bielorrússia a extradição dos suspeitos. Essa cadeia de eventos culmina com o ataque em São Petersburgo, na Rússia, ao embaixador da Polônia, Krzysztof Krajewski. Quando chegou à cidade para um encontro com poloneses que moram lá. Os poloneses são vistos como inimigos mesmo. Incitaram essa gangue contra o nosso embaixador. E vale notar que a polícia não fez nada, apenas assistiu e, de fato, até debochou. Não é apenas um resultado natural. Tenho certeza de que esse ataque foi totalmente planejado e autorizado pelas autoridades competentes de São Petersburgo, ou talvez até mesmo de Moscou. Um grupo agressivo de ativistas russos entrou com cartazes com slogans antipoloneses e anti-ucranianos e atacou o embaixador porque seu país ajuda a Ucrânia. O Ministério das Relações Exteriores da Polônia declarou que, primeiro, houve insultos verbais, mas depois houve uma clara tentativa de usar força física, o que obrigou os seguranças do embaixador a intervir. Choque vindo do Kremlin. O próprio Putin admitiu sua doença. É o fim de uma era. O ditador à beira do abismo. Imagens terríveis, sintomas assustadores. Os inimigos comemoram de alegria. O que o Kremlin escondeu esse tempo todo. Esses detalhes realmente surpreendem. Veja só. O ditador russo se entregou sozinho. Putin diz abertamente que quer viver mais tempo. E até mesmo 150 anos já não são suficientes para ele. Nós até estabelecemos metas específicas para aumentar a expectativa média de vida. E estamos fazendo tudo certo. Talvez seja possível chegar até 150 anos. Mas, em primeiro lugar, nunca será o bastante. Essa declaração de Putin foi feita na conferência Viagem ao Mundo da Inteligência Artificial. Curiosamente, conversas sobre imortalidade se tornaram um tema normal de discussão na sociedade russa. Na conferência, quem primeiro tocou nesse assunto foi o chefe do Sberbank, Hermann Gref. Sem dúvida, para puxar o saco do ditador. Como você vê, ou seja, qual é a sua opinião sobre as previsões publicadas pelo Sr. Ray Kurzweil, um desses tecnólogos muito conhecidos e renomados? Futuristas que dizem que todos aqueles que viverem pelos próximos 6 ou 7 anos terão a chance não só de viver até os 100 anos ou mais, mas de alcançar a imortalidade. A última previsão dele é que isso vai acontecer na virada entre 2030 e 2035, mais ou menos em 2032. Gref fez essa pergunta ao escritor chinês de ficção científica Chen Qiufan, que estava presente no painel. Qiufan não deu uma resposta direta, mas imediatamente retomou o assunto. Antigamente, as pessoas viviam 20, 30, 35 anos, e isso era considerado normal. Então, a idade média em cada país, e no planeta como um todo, começou a aumentar. 35, 45, 50 anos.
Também é normal. Hoje, em alguns países, já chega a 80. E nós também buscamos que aqui a média de idade das mulheres seja um pouco maior e dos homens um pouco menor. Especialmente para o Putin, isso vai ser pouco, ele não esconde isso. E até 150 anos já foram mencionados. Foi exatamente essa idade que o ditador russo discutiu com seu colega chinês no início de setembro, durante a transmissão do desfile militar. Naquela ocasião, a conversa deles foi gravada totalmente por acaso. Os órgãos humanos podem ser transplantados constantemente. Quanto mais tempo você vive, mais jovem você se torna, podendo até alcançar a imortalidade. Alguns preveem que não é bem assim, que neste século as pessoas podem viver até 150 anos. Mas Putin não falou apenas sobre imortalidade nessa conferência, também falou sobre sua saúde. Como se fosse por acaso, comentou que tá tudo absolutamente bem com ele. Acabei de fazer meu exame anual. Isso levou quase 2 dias inteiros. Com pernoite na clínica. Fui até lá. Cheguei lá por volta das 2 da tarde e saí no dia seguinte. Graças a Deus tá tudo bem. Fazer um exame desses em 1 minuto parece coisa de ficção científica. Quando a saúde tá boa, um check-up dificilmente leva 2 dias. Mas isso não foi dito à tola. Putin tenta convencer todo mundo de que tá saudável, quando na verdade tudo tá desmoronando. E não é uma coincidência incrível que ele tenha começado a falar sobre saúde apenas 10 dias depois de a internet começar a comentar sobre o aspecto extremamente doentio das mãos do ditador russo. Mesmo com todas essas veias varicosas nas mãos, o mais importante é outra coisa. Quando foi a última vez que você viu o Putin na academia? A última vez que vimos ele foi há 1 ano, quando entrou numa sala de esportes. Putin estava de terno, ele não se sentou. Não usou os aparelhos e nem tentou nos mostrar nada. Ou seja, acabou, Putin já era. Putin sem camisa, Putin de patins, Putin esquiando, tudo isso acabou. O esporte ativo dele já ficou para trás. É claro que o Putin já é um velhinho, que não consegue mais se exibir, não pode mais mostrar o corpo pra gente, porque já faz tempo que ele não tem mais um corpo atlético. Como está a saúde do Putin, na verdade, ninguém sabe ao certo. Mas os jornalistas já escreveram várias vezes sobre o tratamento do vovô do bunker contra o câncer e sobre o fato de que ele é visitado regularmente por um cirurgião oncologista. Mas vamos supor que a saúde do czarzinho russo esteja realmente boa. Isso não muda o fato de que Putin quer viver por muito tempo. Geneticistas russos trabalham dia e noite para encontrar uma solução, e tudo isso oficialmente. Em 2019, a Federação Russa adotou um programa científico e técnico federal para o desenvolvimento de tecnologias genéticas. Bilhões de rublos são gastos nesses projetos. A endocrinologista Maria Vorontsova está participando do estudo. Sim, a filha mais velha de Vladimir Putin. Foi a ela que o ditador confiou uma missão tão importante, prolongar sua vida por décadas. Digamos que um dos projetos de grande escala se chame 100 mil mais eu. O projeto é financiado pela Rosneft, que é chefiada por outro camarada de Putin, Igor Sechin. Os anos 90, aqueles que carregavam as malas de Vladimir Vladimirovich. Como parte do projeto, os cientistas irão decifrar os genomas de 100 mil russos. Essas transcrições ajudarão a identificar defeitos genéticos típicos do grupo étnico russo. E depois dessa informação vai ajudar a melhorar a saúde dos queridos russos. Tudo isso é apresentado sob o pretexto de preocupação com os russos. Na verdade, Putin só pensa em si mesmo. E além disso, o ditador russo tem medo. Tem medo da morte e de todos ao seu redor, porque são justamente os mais próximos que podem matá-lo. E essa paranoia pode pregar uma peça cruel no ditador, algo que o mundo e, em primeiro lugar, os ucranianos vão saber valorizar. Ele não confia em ninguém. E eu tô convencido de que, à noite, ele tranca alguma porta blindada com uns 25 trincos e não deixa ninguém entrar. E é nisso que é a esperança. A esperança de que aconteça com ele o que aconteceu com Stalin. Ou seja, falando grosseiramente, ele pode ter algum ataque cardíaco e poderia ser salvo se chamassem um médico a tempo. Mas ele tem medo, digamos assim, pode não conseguir alcançar o botão que abre a porta por dentro. E do lado de fora, ninguém vai conseguir entrar, porque a porta está trancada de propósito, para não poder ser arrombada. Choque em Moscou. A Rússia está sem dinheiro para nova carne de canhão. Os contratados estão acabando diante dos nossos olhos. As regiões estão em pânico. O dinheiro para o exército secou, a frente está se desfazendo. Um golpe mortal para Putin. Sem carne fresca, tudo vai desmoronar. O que espera os ocupantes na linha de frente? Sensação.
A operação especial de Putin está sendo encerrada. As regiões russas começaram a ficar sem dinheiro para os contratados. Sobre o cancelamento dos pagamentos no valor de 1.100.000 rublos, supostamente, devido à situação complicada do orçamento, informam autoridades de várias regiões da Federação Russa. Os primeiros a parar de atrair potenciais contratados com grandes quantias de dinheiro em 2025 foram na região de Zabaikalsk. Em seguida, sobre o fato de que não há dinheiro, mas para aguentarem firme, também anunciaram em Khakassia. Agora chegou a vez da Yakutia. Na Yakutia, faltou dinheiro para pagar os militares. O orçamento não cobre tudo, disse o ministro das Finanças, Ivan Alexeyev. O problema com os atrasos nos pagamentos, além do Baikal, é tão grande que, depois dos canais de oposição na Rússia, a notícia acabou sendo repercutida até mesmo pela mídia do Kremlin. A grande repercussão obrigou até os funcionários russos a reconhecerem o problema. Os homens ficam muito indignados porque, ao assinarem o contrato e irem defender a pátria, passam meses esperando pelos pagamentos regionais, os chamados podnizhia, ajuda de custo para início de serviço. Eu não vou repetir tudo que eles me escreveram, porque quase não tem palavras decentes ali. E eu entendo a emoção deles. Vou citar só a última frase, que é decente e resume tudo. Por favor, diga a eles aí que a resposta dos funcionários de que o orçamento é complicado, que não há dinheiro e que é para aguentar não nos serve. É ainda mais difícil aguentar essa situação para os ocupantes mortos, que já não estão mais aqui por terem recusado. Sem os pagamentos prometidos às famílias, nem sequer conseguem enterrar seus entes queridos de forma digna. Quando chega o Carga 200, corpo de um soldado morto, a família recebe 100.000 da região, mais 1 milhão, 1.100.000. Esse dinheiro foi suficiente para organizar um funeral digno para seu pai, irmão e marido. Hoje em dia, o máximo que eles recebem é tipo 100.000, e isso se chegarem a tempo. Uma nada para enterrar. Os economistas já estão alertando que a situação só vai piorar. O tesouro russo estava a ver. Por causa das sanções ocidentais, do congelamento dos ativos do Kremlin e da recusa generalizada em comprar os recursos energéticos sangrentos de Putin, a Rússia não tem como pagar suas dívidas nem mesmo para os seus próprios soldados. A economia russa entrou em uma espiral de contração já bastante ativa, visível e inegável. E dificilmente ela conseguirá sair facilmente dessa espiral. Não se sabe se conseguirá sair disso algum dia. Talvez não tão rápido quanto gostaríamos, mas as sanções ocidentais e americanas parecem realmente ter quebrado a espinha dorsal da economia russa. Em seus planos e orçamentos para 2025, o Kremlin claramente superestimou suas expectativas. Baseia-se em outros preços do petróleo, em outra cotação do dólar, que atualmente não existe. No final das contas, não há dinheiro para pagar a cada novo soldado 2.500.000 rublos pelo contrato com o Ministério da Defesa da Rússia, assim como não há para pagar por ferimentos e mortes dos militares. Todos que foram para a guerra para ganhar dinheiro, de agora em diante só vão conseguir pagar a passagem só de ida. A estagnação começou por volta de setembro de 2024. Ou seja, desde setembro de 2024 já faz quase 1 ano e meio, na verdade até mais de 1 ano e meio se for ver bem. Enfim, a economia da Rússia não está crescendo. Quanto tempo dá isso? Desde setembro, então, já estamos chegando a 1 ano e meio. Ou seja, a economia não cresce e, além disso, está em declínio. E esse declínio continua e se intensifica. Além disso, a situação financeira das empresas está piorando. Elas estão perdendo lucro. Consequentemente, o pagamento do imposto sobre o lucro está diminuindo. Por causa disso, o orçamento regional já está em grande apuro. Para tentar acalmar de alguma forma as famílias dos contratados russos e as viúvas enlutadas, os funcionários do Kremlin prometeram verbalmente resolver o problema o mais rápido possível. Parece que o governo da República já encontrou uma solução. O ministro prometeu retomar os pagamentos. No entanto, tudo isso não passa de palavras vazias. Afinal, não há de onde tirar tanto dinheiro para sustentar a movimentação do Putin. Por enquanto, estão tapando os buracos com os orçamentos da saúde, habitação e educação. Mas mesmo todos esses juntos não cobrem nem 1/3 dos gastos com a operação militar especial. Enquanto isso, os correspondentes militares e russos já estão alardeando sobre o descontentamento em massa entre os contratados do Kremlin. Ninguém entre eles está disposto a morrer por uma ideia, e não por dinheiro. Em alguns trechos da linha de frente, admitem os correspondentes e, depois da notícia sobre a suspensão dos pagamentos pelo Kremlin, os casos de ausência não autorizada e deserção aumentaram drasticamente.
Por hoje é só. Para mais notícias quentes da linha de frente, fique ligado no próximo episódio.